aquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Agora nós temos um aspecto interessante em relação aos obreiros, né? E nós estamos observando aqui que o apóstolo está falando a respeito de encaminhar, não é, os obreiros. O que é encaminhar os obreiros na sua jornada? É fácil a gente perceber isso, não é? Então chega um obreiro aqui e ele está de passagem e ele vem, fica conosco 1, 2 dias, às vezes 3 dias, não sei, não é? E depois ele quer ir para Paranavaí. Então Deus tocou no coração dele lá em Minas Gerais e ele falou, eu preciso passar na Londrina, preciso ir para Paranavaí, não é? E ele obedeceu a Deus e ele veio. Agora, ele não chega aqui e fala assim, irmãos, olha, eu estou precisando de um dinheiro para ir para Paranavaí, não é? Ele nunca vai falar isso, na verdade, ele nunca vai dizer isso. Se ele é um servo fiel de Deus, ele nunca vai falar isso. Ele vai confiar no Senhor. Ele vai falar com o Senhor, Senhor, eu preciso fazer essa viagem, mas eu preciso do recurso para a viagem. E Deus vai dar. Agora, quando ele chega aqui, qual é a nossa responsabilidade? O que a palavra nos ensina? Ele que se vira, né? Nós não convidamos ele que se vira, né? Ele veio por conta própria, né? E aí nós descartamos a nossa responsabilidade de contribuir para que ele irmão continuar a sua jornada. Ele não vai pedir. Na verdade, nós é que vamos nos omitir da nossa responsabilidade. Porque João disse, olha, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E no mínimo, nós devemos dar uma oferta a ele que cobria as despesas dele até Paranavaí, ou até mais aonde ele fosse, né? Então, a igreja, ela tem que ter essa visão, irmãos. Ela tem que ter esse entendimento, tem que ter essa luz da palavra, né? E nós precisamos entender isso. É a palavra que nos ensina isso, não é? É a palavra. Então, nós sabemos que os obreiros do Senhor, os servos que pertencem à igreja de Deus, eles não têm salário, eles não têm nada dessas modomias, né, que o empregado tem, e eles vivem pela fé. E a nossa responsabilidade é contribuir. E quando eles passarem, então nós vamos encaminhá-los na jornada, né? Porque eles vão sair pregando a palavra, mas nada recebendo dos gentios, recebendo dos irmãos, né? Então, a obra de Deus é feita pelo povo de Deus, né? Então, a gente entende isso e, sem dúvida, age dessa forma. Vamos para a carta de Tito. Carta de Tito. Capítulo 3, verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Que coisa, não é, irmãos? Novamente, nós temos aqui a mesma recomendação. Encaminha com diligência, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Essa é a responsabilidade dos irmãos, é a responsabilidade da igreja, né? Então nós temos que sempre lembrar isso, na verdade. São servos de Deus, e se eles vêm a convite da igreja, nós convidamos, né? Às vezes nós fazemos um trabalho especial, nós convidamos. Fulano vem, né? E ele vai pregar a palavra de Deus durante aqueles dias, vai estar conosco, né? E nós devemos, sim, estender a comunhão,
nós devemos mostrar amor, nós devemos hospedar, né? Nós devemos ajudar o servo do Senhor. E também não devemos convidar o irmão e deixar que ele faça todas as despesas dele, né, por conta dele, do bolso dele. Isso não é justo. Então nós temos que, de fato, seguir o princípio bíblico. Ele não vai chegar aqui e falar: olha, eu não tenho recurso, preciso voltar para casa. Ele vai falar com Deus. E nós temos que obedecer também o plano de Deus. E se nós obedecermos, não vai haver falta nenhuma, não vai haver problema nenhum, né? Então a gente tem que lembrar isso, né? Muitas vezes, eu não sou exemplo de nada, não estou citando como exemplo, né? Mas muitas vezes eu saí para atender convites, né? E eu saí sem poder deixar nada para a Neia comprar os alimentos. Eu ia crendo que Deus ia me dar, né? E às vezes, antes de chegar no lugar, Deus já me provia daquele recurso, eu passava para cá. Então é muito interessante a forma como Deus age. A gente pode confiar, Deus é fiel, né? E a gente pode confiar. E a igreja, então, ela não pode se omitir da sua responsabilidade. Nós não podemos convidar uma pessoa para vir aqui pregar sabendo que ele vive pela fé, que ele não é um empregado, que ele não tem salário fixo, que ele não tem 13º, que ele não tem essas coisas, né? E saber que ele confia no Senhor. Então nós temos que pensar, nós temos que contribuir, né? E não é uma coisa que a gente enfia a mão no bolso assim e custa tirar, né? É uma coisa que a gente faz voluntariamente, faz com prazer, com satisfação, porque nós estamos contribuindo com a obra de Deus quando nós damos uma oferta a um irmão que vem trazer a palavra entre nós. Isso é bastante importante para nós. Encaminha com diligência, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Vamos para 1 Coríntios 16. Coríntios 16 e o versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminha-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo nenhum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar uma boa oportunidade. Observe no verso 10. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. E ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz. Que coisa, não é? Então, nós não temos um texto só nos ensinando a contribuir com os obreiros. Nós não temos um texto só ensinando-nos a encaminhar os obreiros na sua jornada. Nós temos vários textos. A Bíblia é clara, irmãos. Ela mostra a verdade de uma forma muito clara. E nós, como servos de Deus, devemos, então, estar dispostos, a fazer a obra conforme é a vontade do Senhor. E eu queria que nós observássemos, então, alguns versículos. 2 Coríntios 8, nós não vamos ler, mas só alguns versículos aqui. Mas depois você pode ler de 1 a 15, você lê em casa 2 Coríntios 8, de 1 a 15, não é? E nesse trecho da palavra, então a gente descobre que é um privilégio nós podemos contribuir com a obra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Coisa maravilhosa, não é? Paulo estava deixando de lado os crentes da Macedônia, porque eram pobres, né? Eram pobres. Mas Paulo disse: olha, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Esse é 2 Coríntios 8, né? Versículo 3. Pedindo-nos com muito rogo a graça de participar das textos santos. Eram pobres e Paulo queria deixar eles de lado. Não vamos deixar os crentes da Macedônia porque eles são muito pobres, né? Mas eles vieram a Paulo e eles imploraram: Paulo, nós queremos contribuir, nós queremos ajudar os irmãos pobres da Judéia, não é? E eles estavam dispostos voluntariamente a contribuir para ajudar os irmãos da Judéia. Eles deram-se primeiro ao Senhor e depois à obra. Então é um privilégio, irmãos, cooperar financeiramente com a obra de Deus. É um privilégio mesmo, né? Isso é maravilhoso quando nós pensamos nesse privilégio. Agora, é bom a gente pensar que contribuir também é um ato de adoração, né? Veja Filipenses 4 e o verso 18. Paulo disse: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que maravilha, né? É um ato de adoração e é uma obra recompensada por Deus, né? Recompensada por Deus. E quando nós agimos de acordo com a palavra, obedecendo o que está escrito, nós só temos que ser abençoados, né? E nós vamos ser, sem dúvida, muito abençoados pelo nosso Deus. Então, irmãos, nós vamos guardar no coração o privilégio de nós, como mordomos, estar servindo ao Senhor nas várias áreas, né, do nosso trabalho para o Senhor. Que Deus possa nos dar o entendimento, a luz, né, a compreensão, para vivermos de acordo com a palavra escrita. Amém. Amém.